Os estudantes se reúnem na estação, aguardando ansiosamente o trem de Mana, com alguns deles dizendo que é a primeira vez. Luen e Jason esperam calmamente, ouvindo os comentários de seus colegas sobre o trem de Mana, incluindo menções a pontos de trânsito dentro do reino de Radia. No entanto, alguém começa a se irritar com a conversa animada deles, reclamando que estão fazendo muito barulho por algo tão simples. Um grupo de estudantes aparece, dizendo-lhes para pararem de agir de forma tão vergonhosa. Isso leva a uma discussão entre os estudantes, enquanto Lu encara o estudante arrogante. O estudante se chama Hanks, e o protagonista se lembra de que ele é um subordinado de Mekal, que o ajudou durante o último festival mágico. Hanks diz a eles para não esperarem que Luen consiga qualquer tipo de milagre no grande festival, o que irrita Jason, que percebe as provocações por causa de suas notas. Um dos capangas de Hanks menciona que os representantes dos colégios são monstros completos, e que a melhor chance dele seria com Michael. Nisso, o estudante arrogante afirma que discorda da escolha de Luen como representante, dizendo que eles deveriam lidar com seus próprios problemas. O protagonista reconhece que, embora muitos estudantes ainda estejam se apegando à família Gary Hill por benefícios, eles ainda precisam alcançar bons resultados na competição. Luen comenta que Michael deve estar bastante emotivo, já que seus cães permanecem leais, mesmo após sua derrota. Hanks fica furioso por ser chamado de cão, levando o protagonista a provocá-lo ainda mais, dizendo que tentou ser claro o suficiente para que alguém como ele entendesse. Quando Hanks tenta argumentar, o protagonista o interrompe. Luen explica que este grande festival será muito mais desafiador do que os anteriores, que alcançar bons resultados poderia proporcionar melhores oportunidades do que a família Gary Hill. O estudante arrogante fica mais irritado, questionando se isso é mesmo possível, já presumindo que, devido ao nível dos oponentes, eles estão destinados a permanecer ligados à família Gary Hill. Mesmo assim, Luen interrompe sua revolta, dizendo que é realmente possível vencer esta competição. O protagonista lembra a todos que o grande festival é um evento que exige colaboração, sugerindo que talvez seja melhor não focar em pessoas que atrapalham o trabalho em equipe. Hanks pergunta se ele pretende competir sem a ajuda deles. Luen afirma que está preparado para fazê-lo, se necessário, incentivando-os a considerar cuidadosamente quem é seu representante agora, especialmente porque não haverá mais membros da família Gary Hill para eles serem tão leais. O comentário do protagonista irrita Hanks, que adverte Luen que ele não pretende seguir nenhuma ordem dele durante a competição. Ele acaba perdendo a primeira batalha individual. Algum tempo depois, os estudantes estão sentados no trem, observando a paisagem e animados com a viagem. Strão fica bastante animado, notando que o mundo se transformou em algo bom, relembrando coisas de sua época. Naquele momento, alguém aparece na carruagem e eles ouvem alguém mencionando que sentem o cheiro de perdedores por perto. Um grupo de estudantes de outra escola chega, chamando o grupo do protagonista de caipiras idiotas. O protagonista reconhece o emblema do Instituto Nacional de Magia Oyota. Este instituto é a única escola construída no Reino San de Oyota, conhecido por sua história ancestral e por aperfeiçoar sua esgrima e proeza física ao extremo. Luen fica curioso sobre o porquê de eles estarem lá. O líder do grupo pergunta onde está Michael, dizendo que gostaria de falar com ele. Depois de provocá-los, dizendo que faria de Michael seu servo, ele começa a rir incontrolavelmente. Pouco depois, ele continua zombando dos estudantes, dizendo que eles serão responsáveis por ficarem em último lugar. Strão observa que Luen está sendo muito paciente por não responder, apesar de todas as provocações daquele estudante. O protagonista reconhece que sua academia é tratada como lixo por outros, percebendo que não havia notado isso antes devido ao tempo que levou para chegar a esta posição. Ele olha para o professor, que permanece em silêncio lendo, imaginando que ele não tem intenção de intervir, apesar da importância da competição e de sua presença como guia para os estudantes. Isso ocorre porque a responsabilidade e a autoridade sobre os adolescentes cabem ao protagonista como representante da academia. O estudante
Se aproxima de Hanks, perguntando sobre Michael, dizendo que pelo menos ele era interessante, mas o protagonista responde que Michael deve estar rezando para que suas costelas quebradas se curem adequadamente. Nisso, o estudante provocador se vira para Luen, que está de pé e olhando para ele. Hanks menciona que este é o novo representante deles. Naquele momento, o estudante observa que nunca o viu antes. Com isso, ele se aproxima do protagonista, apresentando-se como representante de Oyota, Seta Maliri. Luen se apresenta a Maliri antes de pedir que eles deixem sua carruagem para evitar mais perturbações, o que irrita o provocador. O protagonista também exige que ele se desculpe educadamente por chamá-los de tolos antes de sair. Maliri fica furioso com o comentário do protagonista, perguntando se ele realmente esperava que o provocador se desculpasse. Então, ele pergunta a Hank se ele não mencionou Mali para o novo representante. Percebendo que não havia mencionado, o provocador pergunta se ele precisaria lhe ensinar outra lição para que ele não esquecesse da próxima vez. Luen percebe que é por isso que os estudantes se sentem desconfortáveis perto dele. Naquele momento, ele entende que tudo havia sido planejado para esmagar o moral da equipe antes mesmo das competições começarem. Percebendo isso, Luen se aproxima de Mali, perguntando se ele queria lutar, deixando o provocador confuso. Mesmo assim, Mali cai na provocação e diz para ele não se arrepender. Depois, enquanto se prepara para desferir um soco direto no protagonista, naquele momento, um homem chega gritando com ele, dizendo-lhe para parar. Este homem era seu professor, o que o deixa preocupado. O professor diz para ele voltar para seu assento, perguntando se ele estava tentando fazer inimigos tão cedo. Depois disso, o protagonista pede desculpas ao professor pelo comportamento de Mali, ao que o professor simplesmente responde que estava tudo bem. Então, Mali é empurrado de volta para seu assento enquanto tenta reclamar, mas ele não sai sem ameaçar os protagonistas, dizendo que eles resolveriam isso mais tarde. Luen percebe que estava certo em acreditar que não seria fácil. Enquanto isso, na carruagem da outra escola, Mali pergunta por que ele foi interrompido, considerando que o próprio professor o instruiu a agir dessa forma. Seu professor pergunta se ele não percebeu algo, o que deixa Mali confuso novamente. Acontece que o professor Aiel estava sorrindo enquanto observava os dois discutirem, parecendo esperar por aquele resultado. Mali pensa que é porque ele está confiante, enquanto o professor não tem certeza do motivo exato. Tudo que o professor entende é que Luen está escondendo algo e que ele não é o mesmo que MCKL, que eles enfrentaram da última vez. Quando Mali saiu, a atmosfera na cabine mudou e todos os estudantes começaram a conversar com o protagonista. Um dos estudantes imediatamente diz que eles precisam que Luen participe, porque não podem se dar ao luxo de começar com uma derrota, ajudando a aumentar o moral. Naquele momento, Lu percebe que, apesar de começarem cheios de inveja, eles estavam atualmente muito mais unidos. Mesmo assim, o estudante pergunta se ele pensou bem, já que os estudantes daquela escola cresceram lutando a vida toda, o que poderia ser um problema. No entanto, Lu interrompe, perguntando se eles não estavam com raiva. Aqueles estudantes apareceram desrespeitando todos na frente dele e esperavam que todos ficassem em silêncio. Ele sabia que, se perdesse essa luta, isso poderia apenas encorajá-los ainda mais a provocá-los, mas ele também sabe que, se eles não reagirem, eles continuarão provocando cada vez mais. Naquele momento, Luen menciona que eles aceitaram ser desrespeitados por 5 anos, porque foram derrotados por eles. O protagonista ressalta que agora não é hora de brigarem entre si por orgulho. Por causa disso, um dos parceiros de Yang pergunta se ele gostaria de deixá-lo na retaguarda durante a primeira prova em grupo. Isso anima Luen, vendo que eles estão mais interessados em trabalhar com ele, esperando que esse trabalho em equipe dure até o final do teste. Depois de tantos problemas, eles finalmente chegam ao Tini Dui. O Dui é o único estado neutro pertencente à Federação Imperial Hack, o único lugar onde eles podem reunir inimigos de guerra sem problemas, porque caso algum conflito político surja em
Aline, soldados imperiais apareceriam para julgar os infratores. É por isso que eles escolheram este local para competições internacionais. Ao chegarem em Altine, os estudantes ficam impressionados com o local. Jason imagina que o lugar parece um mundo completamente diferente em comparação com seu próprio estado. Luen observa a área, pensando que era esperado que a capital de um reino fosse um lugar tão sofisticado e pacífico. Isso faz refletir sobre o quão pequena sua terra natal realmente é. Os estudantes são informados de que serão levados para suas acomodações de carruagem. Naquele momento, o professor aproveita a oportunidade para dar ao protagonista um aviso, pedindo-lhe para não ir para as acomodações de outras escolas, nem mesmo por acidente. Ele enfatiza que nada de bom virá de procurar brigas por lá. Naquele momento, Strang fica animado, vendo algo pela janela. Eles ouvem alguém dizer que há um conjunto interessante por perto. Strang reconhece que pode ser uma relíquia de Dra perto deles. No dia seguinte, o grupo está reunido nas acomodações da escola. Jason brinca que o protagonista deve estar indo a um encontro, vendo sair bem vestido. Mas Luan sai correndo das acomodações enquanto procura a relíquia com Strang, que a menciona e a vê no minimapa. Eles encontram o sinal na oficina de memórias recentes em Aline. Ao chegar ao local, Luan percebe que é apenas um lugar comum, apesar de ter sido algo usado por um dragão negro. Ele imaginou que seria algo mais como um mercado negro ou um cofre de uma pessoa rica, mas Strang avisa que relíquias são inúteis para magos sem força. Nosso protagonista usa os olhos do jogador e encontra algo emitindo um brilho intenso. Era um anel de invulnerabilidade que aparece com informações na janela do protagonista. Vendo que a relíquia é descrita como uma falha, ele fica confuso. Essa informação explica que o anel não apenas resiste a ataques, como pode até resistir ao toque de um amigo ou a um abraço amoroso. Ele esclarece que, embora possa parecer bastante inútil, o protagonista ainda precisaria dele. A razão é que este anel aumenta a força em 200, ajudando a entender sua utilidade. Depois de adquirir o anel, Lu percebe que ele se encaixa perfeitamente em sua mão, como se fosse feito para ele. Quando ele pergunta sobre o preço do anel, o vendedor simplesmente diz que ele pode levá-lo, não tendo ideia do que fazer com ele depois de tanto tempo parado ali. Luen então diz que vai comprar outra coisa e começa a olhar os itens para descobrir que pode ser valioso. Ele eventualmente encontra um livro de alta raridade intitulado Mecânica Quântica da Magia e Espadas. Quando ele tenta pegá-lo, uma garota também estende a mão para o mesmo item. Nosso protagonista a analisa e descobre seu nome como Iron Prius, reconhecendo-a como uma estudante da Universidade Feminina Siki. Ela é famosa por ser uma das 11 magas escolhidas pelo Mago da Fronteira. Luen se lembra de que ela era conhecida como uma gênia que alcançou a 5ª classe. Quando ela exige que ele largue o livro, o protagonista responde que chegou lá primeiro. Ela então mostra que sabe de qual escola o protagonista é e admite que estava observando, alegando que sabe tudo sobre o que ele fez, acrescentando que ela veio lá apenas por causa daquele livro. Iron pede que ele deixe o livro, enquanto o percebe que ela estava ouvindo tudo o que aconteceu, tentando aprender mais sobre o livro. Ele pergunta por que ela quer um livro que as pessoas normalmente ignoram. Nisso, Iron se encolhe, tentando inventar uma desculpa, dizendo que é uma tarefa da academia cujos detalhes ela não pode explicar. Ele nunca diz que ela está mentindo e imagina que pode ser algo relacionado ao Rei Mago. Ele então concorda, dizendo que, já que ela mencionou que era importante, ele decidiu deixá-la ficar com ele. Enquanto o protagonista se vira para procurar outra coisa para comprar, Iroh observa. Curiosamente, ao retornar para as acomodações, Jason e Hanks ficam curiosos ao saber que ele encontrou Iroh. Seu amigo diz que sonha em conhecê-la e segurar suas mãos. No entanto, Hanks começa a se gabar, alegando não apenas conhecê-la, mas também ter se sentado perto dela. Isso leva a uma discussão entre os dois, até que Hanks menciona que Irene está sempre irritada por perder o primeiro lugar para Dune Prime. Embora Jason fique irritado com o comentário, Hanks explica que Dune Prime é o melhor aluno da escola Hanukkah de treinamento de soldados mágicos, reconhecido como
mago mais notável de sua idade. Ele também possui a espada radiante, o que chama a atenção de Lu de volta para a conversa. Ele percebe que deve ser por isso que Iron queria aquele livro, pois poderia ajudá-la a derrotar Dune Prime. No entanto, ele se lembra de que ser um espadachim mágico não é o ideal, já que espadas não aumentam significativamente a magia e dominar a esgrima é desafiador. Hanks continua, afirmando que a esgrima de Dune Prime está quase no nível de um cavaleiro comum e que a espada radiante é um artefato de Rank S e isso faz com que Jason mostre sinais de ciúme das qualidades de Dune Prime. Mas isso preocupa Lúen, pois ele não imaginava que alguém assim pudesse existir. Embora Irene seja uma maga genial aos 16 anos, ela ainda é superada por Dune Prime, um espadachim mágico. Ele se pergunta se teria alguma chance contra esses dois se ele enfrentasse-os naquele momento. Ele se lembra de que ninguém realmente se importa com ele. Ao mesmo tempo, ele se lembra do comentário que ouviu sobre não ser impossível para ele se tornar um candidato à vitória na competição. Então, um estudante entra correndo, gritando que a programação da cerimônia de abertura do primeiro dia havia sido anunciada. Lu fica animado e se dirige para a porta, entendendo que o grande festival começou. Ao chegarem ao pátio, eles se reúnem com os outros estudantes para ver como as partidas são divididas. No entanto, todos ficam preocupados quando veem quem é seu primeiro oponente. Seu primeiro oponente é o Instituto Nacional de Ota, o que anima seus estudantes. Nosso protagonista reconhece que estes são os piores oponentes que eles poderiam ter enfrentado, porque ele sabe que este grupo gosta de jogar sujo e seu líder já havia causado problemas com ele antes. Por causa disso, os estudantes que foram assediados por eles em anos anteriores começam a perder sua motivação, enquanto Lúen ouve seus comentários. Mali começa a provocá-los, dizendo que seus oponentes não serviriam nem como aquecimento. Então, os estudantes de Ota começam a comentar sobre seus oponentes, zombando deles e dizendo que eles estão tão assustados que nem conseguem revidar. Mas Lúen percebe que este é um bom momento para mostrar suas habilidades a todos. Seu objetivo é demonstrar que sua escola não servirá mais de saco de pancadas para eles. Com isso, Lúen chama a atenção deles, dizendo que os estudantes estavam se comportando exatamente como ele esperava. Nosso protagonista menciona que havia muitos estudantes participando, o que irrita Mallory. Naquele momento, ele decide se apresentar a todos os seus oponentes, mencionando que ele é o representante dos estúpidos, como eles o chamavam. Ele diz que permanecerá quieto por enquanto, mas pede um favor a eles. Seu pedido é que eles nunca mais o chamem de estúpidos, porque é desagradável. Esta declaração deixa Mali desconfortável, enquanto ela explica que ele está em último lugar. Há tanto tempo que está cansado disso. Por esta razão, o objetivo do protagonista é alcançar o primeiro lugar. Naquele momento, os estudantes de Ota ficam furiosos com os pedidos para não provocá-los e dizem para ele parar de se fazer de durão. Eles voltam a zombar do protagonista, dizendo que é engraçado que ele queira chegar ao primeiro lugar sem nem mesmo perguntar quem eles são. Desta vez, nosso protagonista se apresenta como o trunfo de sua escola, determinado a não recuar contra seus inimigos. De volta ao caminho de suas acomodações, os estudantes continuam irritados com o protagonista. Um dos estudantes menciona que ele pesquisou o passado de Luan e descobriu que ele costumava reprovar, deixando todos confusos sobre como ele se tornou representante. O estudante explica que, desde o início do semestre, ele se tornou um monstro, alcançando notas incríveis. Mallory tenta descobrir o que aconteceu, enquanto um dos estudantes sugere que sua confiança pode vir desta melhora repentina em suas notas. Com isso, Mali se lembra do que o professor lhe disse no trem, mas ele simplesmente ignora, acreditando que eles ainda são os mesmos estúpidos de sempre. Então, o representante se levanta, dizendo que ele ensinará uma lição àqueles encrenqueiros arrogantes. Claro, ele planeja fazer isso no estilo Iota. De volta às acomodações da Ig-Mag, os estudantes estão se reunindo para traçar estratégias para a competição. Como todos participam do evento inicial, exceto o representante, este evento é uma batalha de granadas.
onde eles enfrentam golems míticos e a equipe que destruir o Golum mais rápido vence. Um dos estudantes fica preocupado, perguntando se eles ficarão bem sem Lu para ajudá-los. Nosso protagonista menciona que ele sabe sobre sua falta de talento individual em comparação com Iota. Mesmo assim, ele acredita que eles podem vencer, o que confunde os estudantes. O plano de Lu é que eles trabalhem em equipe para vencer, pois é uma competição em equipe. Por esta razão, ele planeja organizar grupos e dividir responsabilidades, como preparar as granadas ou atacar o golem, enquanto um grupo é responsável por impedir os inimigos. Este plano preocupa a todos, já que levará mais tempo para derrotar o Golum se eles dividirem seu foco. Para motivá-los, o protagonista pergunta aos estudantes o que eles acham do que ele disse, porque ele estava falando sério quando disse que quer que eles cheguem ao primeiro lugar. Nosso protagonista menciona que, para conseguir isso, ele está disposto a fazer o que for preciso, mesmo em jogos em que ele não participa. Ele aproveita a oportunidade para explicar que a vantagem de Voita e o talento individual podem ajudá-lo, e a equipe de Ignite precisa encontrar outras maneiras de compensar sua fraqueza. Jason e Hanks mencionam que confiam no plano de Luen para ajudá-los. Com isso, os outros estudantes começam a se sentir animados, dizendo que confiam nele também. Luen começa a organizar todas as equipes com seus próprios líderes para guiar os objetivos, focando nos pontos fortes de cada um. Seu método de escolha foi usar os olhos do jogador para ver através da natureza de seus alvos e identificar quem seria melhor para cada situação. Depois de organizar as equipes, os estudantes começam a se sentir mais motivados, acreditando que têm uma chance. Isso porque, mesmo que não confiassem muito no protagonista, eles ainda tinham confiança em suas próprias habilidades. Naquele momento, eles começaram a conversar entre si, parecendo muito mais confiantes. No entanto, um estudante chamado Fulion aparece ferido, tentando falar com Luen. Nosso protagonista vai ajudá-lo, perguntando o que aconteceu, enquanto Fulion pede desculpas. Acontece que Malira reuniu alguns de seus subordinados para arrastar Fulion para um beco e lhe ensinar uma lição, o que enfurece Luen. Com isso, Luen se dirige para as acomodações de Oyota para confrontar Mali pessoalmente. O representante mostra que já esperava a reação de Lon, perguntando o que ele planeja fazer agora. Luen simplesmente diz a eles para resolverem isso do lado de fora, ainda visivelmente irritado. Mali acredita que Luen não sabe no que está se metendo e ri de sua exigência. Mali então pergunta como ele pode ser tão arrogante. Luen questiona em que ele confia, enquanto agarra o ombro do representante e o joga no chão, forçando-o a se ajoelhar ao lado de Luen. O representante fica surpreso com a força que o protagonista possui. Em resposta, ele tenta revidar em Luan com um soco. No entanto, o protagonista desvia sem esforço e agarra o braço de Mali, imobilizando-o. Depois disso, Luna adverte Mali que, se ele atacar outro estudante fora da arena, as coisas não acabarão bem para ele. Mali cai no chão com o braço ferido, deixando seus subordinados preocupados com ele. Enquanto o representante tenta encarar Luen, o protagonista pergunta se Mali quer fazer uma aposta. Quando Luan retornar, ele explicará que, nesta aposta, se o time Ignite vencer, Mali receberá um peteleco na testa de Luan e deverá se desculpar publicamente, lembrando que um dos petelecos de Luan derrotou Michael. Os alunos ficam ainda mais motivados a vencer a competição. Nesse momento, um aluno aparece na porta anunciando que precisam ir para o estádio Outine. Assim começa a competição, considerado um festival para todos os magos do continente. Eles lembram que os alunos que se destacam neste festival frequentemente se tornam figuras proeminentes na história do continente. Mesmo assim, as pessoas na plateia começam a zombar dos alunos da Ignite. Luan se sente animado por estar em um lugar onde lendas são feitas. Um membro da equipe da competição anuncia então que a cerimônia foi concluída e diz para eles se sentarem. No caminho, Maliri encontra Luan e o avisa que não baixará a guarda da próxima vez. Mesmo assim, o protagonista se lembra que seu foco não está no representante de Oyota, seu verdadeiro objetivo é Dune Prime,
o campeão reinante do Festival Mágico e o aluno mais forte da Escola de Soldados Mágicos Rainak. Isso porque, se eles conseguirem uma sequência de vitórias, eventualmente terão que enfrentar Dune Prime. Nesse momento, Luan ouve alguém comentar que ele parece ser o tipo que causa problema onde quer que vá. É Irene Prius quem se aproxima dele. Ela comenta que ele causou problemas no dia anterior, quando foi aos alojamentos de Oyota. Luan se pergunta como ela sabe disso, e Irene o lembra que Altine é um lugar pequeno, então todos devem ter ouvido falar. O protagonista tenta minimizar, dizendo que só queria conversar com ele. Irene decide dar um conselho em troca do livro que ele deixou pegar no outro dia, sugerindo que ele evite chamar muita atenção para si mesmo, mas Luan pergunta se não é o mesmo que ela está fazendo, escondendo suas verdadeiras habilidades. Depois de deixar Irene intrigada, Luan simplesmente sai correndo, dizendo que os competidores para o primeiro evento estão prontos. Nesse momento, é anunciado que o primeiro evento começará em alguns minutos, com a primeira partida sendo Ignite contra Oyota. Luan pergunta se seu time está pronto e Jason responde que eles vão provar que não são mais os tolos. O primeiro desafio começa, deixando o público confuso sobre o que estava acontecendo. Isso porque as competições são tipicamente vencidas por equipes exibindo seus talentos individuais, em vez de atribuir papéis específicos a cada membro. Enquanto alguns tentam entender o que a Ignite está fazendo, outros simplesmente assumem que Oyota vencerá de qualquer maneira. Nesse momento, surgem vários comentários zombeteiros sobre a abordagem da Ignite, alegando que eles certamente terminarão em último lugar novamente. No entanto, Irene fica bastante impressionada com o que está testemunhando. O golem da Ignite já havia perdido um braço, motivando ainda mais o grupo atacante. Vendo a estratégia funcionando, Luan começa a dar instruções para seu time se concentrar em outras tarefas para acelerar o progresso. Como resultado, o outro braço do golem é destruído. Mali fica frustrado com seu time, questionando como eles poderiam estar perdendo para a Ignite. Os alunos de Oyota mencionaram que a Ignite não é a mesma de antes, apontando que alguns dos alunos da Ignite continuam curando o golem, o que está causando problemas para Oyota. Com isso, o representante perde a paciência com Luan e percebe que tudo faz parte de seu plano. Irene fica impressionada com o trabalho em equipe exibido pelos alunos, entendendo que a capacidade da Ignite de superar Oyota reside em sua estratégia. Mas ela sabe que essa estratégia só funciona se você tiver conhecimento preciso das forças de seus companheiros de equipe. Ela então se lembra que ele foi capaz de encontrar o livro que ela estava procurando apenas olhando para ele por um momento. Então ela percebe que Luan realmente atribuiu os membros do grupo com base em seus pontos fortes. Isso a deixa ainda mais confusa sobre o protagonista, se perguntando como ela nunca o tinha visto antes em um festival mágico. Jason prepara uma granada de carga de energia e a joga no golem, explodindo com uma luz intensa que deixa Mali paralisado. O golem da Oyota é derrotado e a equipe vence a primeira competição, o que anima a todos. Apesar de muitos acreditarem que Oyota venceria facilmente, a Ignite consegue garantir a vitória com a estratégia de Luan, que é recebido por seus companheiros de equipe com alegria. A escola Oyota se torna alvo de piadas, sendo chamada de botas, enquanto esperam o início do jogo de captura da bandeira. Nesse momento, Luan se prepara para a primeira partida, recebendo o apoio de seus colegas. STR percebe que Luan está nervoso com a situação e menciona que sua posição é perfeita, já que eles estão entre os 20 melhores dos 32 jogadores, graças a esta posição atual. Os espectadores começam a notar os alunos da Ignite, embora ainda não tenham grandes expectativas em relação a eles. Nesse momento, Luan deseja alcançar uma vitória esmagadora contra Oyota para ajudar a mudar a percepção dos espectadores sobre eles. STR começa a entender melhor sua ideia e fica animado, mas a verdadeira razão para isso é mostrar seu potencial para o Rei Mago. Enquanto isso, os reis estão assistindo a batalha entre os dois através de uma bola de cristal. O Rei da Chama, Taran, lembra que Luan era um candidato entre 11 crianças humanas. Ele menciona que tem o hábito de lembrar de indivíduos habilidosos, dizendo que o protagonista nasceu com uma alta capacidade de aprender instintivamente como usar mana. No entanto, isso só o deixou mais desanimado quando percebeu que Luan tinha um distúrbio de evocação de mana, mas Tyrion questiona se não foi ele quem tratou Luan mal no passado. Tara menciona que ficou curioso sobre o protagonista porque Tyrion o escolheu, te perguntando se foi porque ele superou sua maldição.
Com isso, Tyrion simplesmente sorri e pede que eles apenas observem. Strang pergunta o que ele planeja fazer, já que qualquer magia que ele tente usar para imobilizar Mallory teria que ser feita a curta distância, perguntando se ele convocará um guardião. Mas Luan lembra que os guardiões não são inteligentes e decide lutar como sempre faz. Seu plano é simplesmente atacar Mallory como de costume. Quando a partida começa, Luan corre em direção a Mallory para atacá-lo. O representante concentra sua energia para revidar, ainda irritado com o que aconteceu no dormitório. Nesse momento, Mali convoca um guardião de batalha, na forma de um cavaleiro medieval. Enquanto o cavaleiro tenta atacar o protagonista, Luan usa sua magia de refração temporal. Com isso, ele consegue desviar do ataque enquanto continua avançando em direção ao seu oponente. Nesse momento, ele aparece atrás de Mali, deixando-o atordoado. Percebendo isso, Mali tenta atacá-lo, apenas para ser bloqueado sem esforço pelo protagonista. Luan diz que sabia que Mali tentaria isso, enquanto sorri segurando seu punho. Mali pergunta se ele planeja soltá-lo e o protagonista menciona que ele não deveria perder tempo conversando, enquanto uma luz aparece nas proximidades. Isso porque o guardião que Mali convocou está atacando ambos. O representante tenta ordenar que seu guardião pare o ataque, tremendo de medo. Nesse momento, ele percebe que não pode se mover por causa do protagonista. Luan o encara, perguntando se ele estava planejando fugir, o que o deixa ainda mais preocupado. Com isso, ele percebe que o poder do protagonista é real, e não apenas porque ele baixou a guarda. Ele fecha os olhos, aceitando sua derrota enquanto o guardião se aproxima deles. No entanto, Luan passa por ele e acerta um soco direto no guardião, derrubando-o. Esse movimento impressiona Mali, vendo Luan socar o guardião com suas próprias mãos. Após derrotá-lo, o protagonista se aproxima do representante, que se pergunta se Luan o salvou. Mas Luan lembra Mali de tudo o que ele fez, perguntando se ele realmente pensou que ele salvaria alguém assim. Nosso protagonista explica que ele só queria acabar com ele com suas próprias mãos. Nesse momento, ele se lembra da aposta deles e se prepara para dar um peteleco. Quando Luan dá o peteleco, Mali é lançado para longe, para o céu. O representante só consegue ver o céu azul enquanto continua voando após o golpe. Esse momento deixa todos os espectadores maravilhados. Ao mesmo tempo, os alunos da Ignite estão emocionados, celebrando a vitória do protagonista. Todos especulam sobre a luta, dizendo que foi uma batalha unilateral. No entanto, Luan também chamou a atenção de outra pessoa. Tara estava transbordando de excitação, imaginando que, mesmo como mago da fronteira, ele não tinha ouvido falar de Luan. Isso o irrita, fazendo-se perguntar quem é essa pessoa que alcançou um feito tão incrível. Nesse momento, Taran pede a Tyrion que lhe conte tudo o que sabe sobre Luan Ardell. Embora hesitante, Tyrion começa a explicar a atitude de Luan e tudo o que ele passou. Ele menciona que isso é tudo o que sabe sobre Luan, o que irrita ainda mais Tara. O Rei da Chama sorri, suspeitando que Tyrion está tentando proteger o protagonista dele. Então Taran pergunta o que aconteceria se ele perguntasse diretamente a Luan, mas Tyrion explica que, se o Rei da Chama tentar forçar uma explicação de Luan, ele será obrigado a impedi-lo. Nesse momento, o rei menciona o juramento milenar, que permite que os magos mantenham segredos protegidos. No entanto, ele o lembra que isso não significa que haja algum problema em ter uma conversa. Isso porque Taran deseja ser o mago que sabe tudo sobre magia e decide que descobrirá tudo o que há para saber sobre a magia de Luan. De volta aos alojamentos, Luan se sente preocupado, acreditando que eles deveriam planejar seus próximos passos, mas alunos de outras escolas decidem se reunir com eles e todos começam a conversar. Jason sugere que eles apenas aproveitem sua primeira vitória, já que é um festival. Ele então mostra que eles têm suco de baunilha de Alt e uma garrafa de uma bebida chamada Beijo do Dragão, o que impressiona Luan. Seu amigo menciona seu forte senso de patriotismo local e o protagonista diz que a bebida é especial de sua região. Ele explica que não se trata apenas de seu patriotismo, ele gosta da sensação de beijar um dragão a cada gole. Enquanto Jason tenta convencer o protagonista a tomar um gole, alguém aparece atrás deles. Quando Luan se vira, vê Mali parado ali com uma expressão sombria. Todos ficam surpresos, levando Jason a expulsá-lo para evitar iniciar uma confusão durante a celebração. O protagonista também não tem ideia do que Mali quer.
As intenções estão naquele momento, mas Mali simplesmente declara que está ali para se desculpar com eles. O representante se desculpa por subestimar os estudantes todo esse tempo e admite que percebeu a verdade depois de ser atingido por Luan no estádio. Ele explica que existem pessoas muito mais fortes no mundo do que ele, o que o fez reconhecer que tudo que foi feito até agora estava errado. Embora Jason ainda não entenda nada, Mali menciona que, mesmo sabendo que eles podem não o perdoar facilmente, ele queria garantir que dissesse isso. Ele abaixa a cabeça em desculpas, deixando Luan momentaneamente sem palavras. Todos os estudantes ficam atordoados e constrangidos com sua ação. Após se desculpar por arruinar o humor deles, Mali se prepara para ir embora, mas Luna pergunta se ele está se desculpando por causa da aposta ou porque ele realmente se sente triste pelo que fez. O representante responde que está sendo sincero. O protagonista sorri e estende a mão para ele, agradecendo por se desculpar como um homem. Mali fica surpreso, mas aperta a mão de Luan, fazendo com que todos aceitem seu pedido de desculpas, e todos eles aproveitam a celebração juntos. Luan abraça Mali, bebendo o beijo do dragão e celebrando a noite. Algum tempo depois, Luan acorda em sua cama, sendo observado por seus amigos. O protagonista tenta se levantar, mas sente uma forte dor de cabeça. Hanks o provoca, dizendo que ele deve ter realmente aproveitado o beijo do dragão, já que não se lembra do que aconteceu no dia anterior. Aparentemente, ele ficou bêbado e chorou, agradecendo a todos por acreditarem nele. Todos riem, dizendo que não esperavam que ele tivesse esse lado, assumindo que ele era perfeito. Luan sai do quarto, pensando em como o provocaram. Nesse momento, ele se lembra de como ficou emotivo com aquela bebida, decidindo que deveria evitar bebê-la novamente a todo custo. Ele então encontra Mali novamente e pergunta se ele dormiu bem na noite anterior. Nesse ponto, ele se lembra de tudo que fez bêbado. O protagonista tenta evitá-lo, pensando que Mali não tem senso de vergonha, enquanto Mali grita que eles se encontrarão novamente mais tarde. Após esse encontro, Luan se encontra com o professor Idel. O professor menciona que acidentes e problemas sempre o seguem, fazendo Luan acreditar que o professor deve ter ouvido falar de seu passado, mas Idel explica que a razão pela qual veio falar com Luan é que alguém deseja falar com ele. Acontece que o diretor Tyrion está preocupado, sendo alguém que usa uma máscara de astúcia, o que deixa o protagonista ainda mais inquieto quando Idel explica que a pessoa é Tera. Luan fica surpreso. Idel avisa Luan para ter cautela com Tera, pois ele é muito misterioso. Sua suspeita surge do fato de que o Rei das Chamas tende a esconder seu verdadeiro eu. O professor lamenta não poder explicar mais ao protagonista, mas Luan não se importa, dizendo que manterá o aviso em mente, enquanto Idel menciona que o avisará quando ele se encontrar com Tera após a competição. Quando ele retorna ao dormitório dos estudantes, o protagonista menciona que o Rei das Chamas estará observando sua competição. Com isso, Luan usa essa informação para motivá-los, enquanto diz que tem um plano. Nosso protagonista anuncia que o plano é a Operação Defenda-se se Puder. Nesse momento, ele explica que seu plano inclui jogar como goleiro durante a competição. Acontece que o próximo desafio será um jogo chamado Bola de Flechas, onde flechas vivas voam constantemente pelo campo. O jogo é disputado em equipes de 9, divididas em atacantes e defensores, com o objetivo de marcar mais flechas no gol do oponente. É mencionado que este jogo exige um alto nível de estratégia e tática para usar magia defensiva ou controle no campo. Além disso, eles devem considerar como pegar a flecha para lançá-la no gol. Durante uma sessão de prática, os defensores usam sua magia para parar o protagonista, que avança em direção a eles, mas Luan consegue romper toda a magia dele sem muita dificuldade. Mali torce pelo protagonista, deixando todos confusos, se perguntando se ele perdeu a cabeça. Após sua derrota, o representante observa que os homens podem se tornar amigos depois de trocar socos. Um dos estudantes o lembra de que ele não trocou socos, pois foi derrubado com um único golpe, o que irrita Mali. Enquanto continua a assistir a partida, o representante se lembra de que, depois de enfrentar Luan, percebeu que ele era o mago da próxima geração. Ele se lembra de todos os indivíduos mais fortes de outras escolas e de quão habilidosos eles são, pois Mali já os havia enfrentado. No entanto, Mali acredita que Luan ainda é mais forte do que todos eles, depois do que fez durante a luta deles,
Mas ele sabe que essa não é a única característica positiva do protagonista, pois ele tem boa liderança e a tolerância que demonstrou. Nesse momento, seus amigos o chamam para uma reunião estratégica para a partida deles, até que alguém grita pedindo que parem Luan. Mas todos os membros defensivos da equipe adversária mencionaram que estão fazendo o seu melhor. Enquanto isso, Luan continua avançando implacavelmente, desviando de todos os ataques deles. Ao se aproximar dos defensores, ele menciona que agora que eles terminaram de atacar, é a vez dele. Com um soco, o protagonista cria uma enorme parede de gelo. Imediatamente depois, Luan começa a socar a parede, lançando inúmeros fragmentos de gelo nos defensores, forçando-os a se proteger. Jason provoca os oponentes, mencionando que tudo o que eles precisavam fazer era parar Luan, enquanto ele segura a flecha viva. Os defensores adversários perceberam que devem pará-lo. Outro posto avançado é destruído. Nesse momento, Jason lança a flecha para marcar, fazendo o placar ficar 2-0 para a equipe de Ignite. Nosso protagonista menciona que, mesmo após o ponto de Jason, a equipe adversária insistiu em persegui-lo, enquanto os outros membros aproveitavam as brechas. Com essa tática em ação, os defensores não conseguiram reagir e a defesa da equipe adversária foi quebrada, deixando o público incrédulo. Após algum tempo, os estudantes adversários desistiram no meio da partida, enquanto explicavam que normalmente 3 a 4 gols são esperados na bola de flechas. No entanto, a Academia Ignite conseguiu vencer com um placar de 11-0, fazendo com que Luan fosse mais uma vez celebrado por seus colegas. Nesse momento, os perdedores reconhecem que ele não estava blefando quando disse que venceria a competição. Com essa vitória, a equipe de Ignite começa a se sentir mais animada, imaginando que eles realmente podem vencer a competição. Nesse ponto, Idel chama Luan para uma conversa, informando de que o horário para seu encontro com o Rei das Chamas foi marcado para as 19 horas, durante o jantar. Enquanto Luan caminha pelo corredor, Tyrion o encontra, perguntando se eles devem entrar juntos. Ao entrarem na sala à frente, Luan fica impressionado com o lugar. Então, ele é recebido por Tera, sentado em uma cadeira no meio da sala. Nesse momento, Luan fica impressionado com a Mona do Rei das Chamas, se perguntando se ele poderia ser um dragão. Luan reconhece que ele é um mago que caminha na fronteira entre homens e semideuses, enquanto observa. Todos se reúnem à mesa para jantar, e Tera menciona que já viu o protagonista de longe antes. Ele explica que isso aconteceu há 5 anos, quando estava procurando pelas 11 crianças, e que ele era um dos candidatos, embora fosse muito diferente naquela época. Após essa introdução, Tera decide ir direto ao ponto, perguntando o que aconteceu com Luan desde aquele momento. Com isso, Luan entende que o Rei das Chamas o vê como uma mancha, porque seu julgamento naquela época estava errado. O plano de Theron era ouvir do protagonista que ele não estava enganado. Nesse momento, Luan menciona que só pode dizer uma coisa ao Rei das Chamas, que fica curioso, mantendo um sorriso. Nosso protagonista afirma que, mesmo que seu talento possa ser falho, isso não apaga seus esforços. Essa declaração desanima Tera, que reflete sobre como tanto Luan quanto Tyrion enfatizam a palavra esforço. Tera pergunta que tipo de esforços ele fez, e Luan explica que, ao longo do tempo, se interessou pelas artes físicas. O Rei das Chamas questiona se Luan espera que ele acredite que sua força vem de se concentrar no treinamento de artes físicas para compensar sua falha. Ele imagina que poderia ser efeito de um artefato, embora nunca tenha ouvido falar de um artefato com tal poder. Mas nesse momento Tyrion interrompe, deixando o Rei das Chamas desanimado, dizendo que haverá outras competições no futuro. O Rei das Chamas então avisa que estará observando o protagonista, afirmando que quer ver se os esforços de Luan resistirão aos seus filhos. Luan sorri e pede que ele continue observando, antes de se levantar e admitir que está curioso sobre a diferença entre eles. Essa declaração faz com que a máscara de Tera escorregue, revelando uma expressão mais intensa. No dia seguinte, o estádio da competição está elétrico com o público rugindo. Enquanto isso, Tyrion agradece ao Rei das Chamas por ser muito mais educado do que ele havia previsto. Luan provoca seu amigo, perguntando se ele pensava que o rei o devoraria ou algo assim, acrescentando que ele sempre recebe magos talentosos de braços abertos. O diretor pergunta se sua curiosidade foi satisfeita, e Tera admite que Luan escondeu algo dele, o que apenas despertou um tipo diferente de curiosidade. Nesse momento,
O Rei das Chamas menciona que Luan o havia avisado, e Tyrion tenta apaziguá-lo, pedindo que ele pegue leve com o garoto, mas o Rei das Chamas se lembra de que o protagonista não mostrou medo em sua presença, enquanto outros implorariam e se encolheriam diante dele. Ele observa que Luan é uma pessoa fascinante e diz que quer ver o indivíduo em que ele se tornou e crescer ainda mais interessante. Enquanto isso, no estádio, a multidão torce alto, cantando o nome de Duon Prime. No entanto, o próprio Duon Prime não se importa com os aplausos, achando-os completamente sem sentido, até que um de seus companheiros corre para onde eles estão indo, tropeçando no caminho. Nesse momento, o companheiro informa Duon Prime de algo que o deixa atordoado. Ele pergunta se é verdade, e seu companheiro confirma, afirmando que viu pessoalmente. O companheiro revela que Luan estava na Torre de Magia, o que enfurece Duon Prime. Ele acha inconcebível que o Rei das Chamas se encontrasse com alguém além dele. Ele se lembra de ter assistido a algumas das partidas do protagonista devido a toda a comoção que ele causou e aos rumores sobre sua magia única ser difícil de lidar. Mesmo assim, ele não se importava o suficiente com Luan, não o vendo como um verdadeiro oponente. Com isso, Duon Prime suspeita que o interesse de Tera em Luan possa derivar dele ser um tanto único, mas a mera ideia do Rei das Chamas se dar bem com Luan enfurece Duon Prime a ponto de socar uma parede, alarmando seus companheiros. Nesse momento, ele perde a paciência, declarando que não pode perdoar Luan por isso, pois acredita que é o único merecedor da aprovação de Tera. Algum tempo depois, as portas da Torre de Magia se abrem, e Luan emerge exausto. Ele percebe Duon Prime parado em seu caminho, perguntando o que ele discutiu com o Rei das Chamas. Luan questiona se ele estava esperando por ele apenas para isso, irritando ainda mais Duon Prime, que exige uma resposta. Nosso protagonista pergunta se há algum motivo para ele compartilhar essa informação, mas Duon Prime imediatamente desembainha sua espada, afirmando que não há um motivo exato. Ele diz que precisa saber, enquanto exala uma aura assassina intensa que preocupa Luan. Nesse momento, Luan pergunta se ele está o desafiando, lembrando de que eles não estão no local do torneio. Duon Prime simplesmente responde que o desafiará se necessário, enquanto os dois se encaram, procurando uma abertura para resolver isso o mais rápido possível. Luan percebe que Duon Prime não estava se segurando naquele momento, se perguntando se ele realmente pretendia usar sua espada fora dos terrenos do torneio. Mas quando eles estavam prestes a começar a luta, alguém aparece ordenando que parassem. Essa pessoa é Irene, que aparece em um corredor, observando os dois. Ela comenta que parecia uma reunião para os três estarem no mesmo lugar. Nosso protagonista tenta provocá-la, dizendo que, embora não fosse uma reunião, ele se pergunta se precisa facilitar uma apresentação adequada para os dois, o que irrita Irene. Nesse momento, Duon Prime embainha sua espada e sai da área. Com isso, Luan pergunta a Irene se Duon Prime sempre age dessa maneira. Irene explica que ele só se comporta assim em casos específicos como hoje, já que geralmente não fala muito. Ela elabora que Duon Prime fica muito sensível em relação a assuntos envolvendo Tera, porque ele quer reconhecimento do Rei das Chamas. Como Tera raramente convida pessoas para reuniões, Luan imagina que isso fez Duon Prime pensar que o protagonista estava recebendo atenção especial de Tera. Nesse momento, Irene o questiona novamente, perguntando se Luan realmente planejava enfrentar Duon Prime ali mesmo, e Luan diz que não. Luan tenta se esquivar, dizendo que Duon Prime provavelmente estava apenas tentando intimidá-lo, mas isso leva Irene a perguntar se ele ficou com medo do comportamento de Duon Prime. Com isso, Luan reflete sobre a aparência de Duon Prime como uma parede impenetrável. Mesmo assim, nosso protagonista acredita que não perderia uma batalha contra ele, pensando que, embora Duon Prime seja resistente, tudo o que seria necessário é persistência suficiente. Essa declaração faz Irene rir, dizendo que ele é um cara muito estranho. Então, ela avisa Luan para ter cuidado, porque Duon Prime não mostra misericórdia e estará de olho nele após o que aconteceu naquele dia. No dia seguinte, Jason está deprimido no dormitório da Academia Ignite. Luan se aproxima para confortá-lo, dizendo que todos trabalharam duro, e Hanks menciona que foi milagre eles terem empatado em 4º lugar em uma competição em grupos sem Luan. Ainda assim, Hank os lembra de que, embora a sequência de vitórias deles tenha terminado, eles a serviram para mostrar que os estudantes da Academia Ignite não são inúteis. Enquanto eles consideram o que fazer para as batalhas individuais,
Um dos estudantes chega com refrescos para todos, mas o protagonista simplesmente diz que, para as batalhas individuais, a ideia é apenas vencer, porque eles devem defender o primeiro lugar até o final. Atualmente, ele está empatado em primeiro lugar no ranking de batalhas individuais com os outros líderes de equipe. Ele sabe que está muito próximo dos outros líderes e que, a menos que algo significativo aconteça, sua próxima partida será muito importante. Isso porque será uma batalha de sobrevivência, onde todos os representantes se enfrentarão em uma ilha artificial. Nesse desafio, o primeiro lugar ganha 32 pontos, enquanto o último lugar ganha apenas 1, o que pode levar a uma grande mudança nos rankings. Hanks diz que, embora confie no protagonista, acha que Luan deveria estar se preparando como todos os outros, deixando perplexo. Jason explica que os representantes das outras escolas se estão formando alianças. Ele entende que alianças são bastante possíveis em desafios como este, porque, além de serem uma tática válida, podem criar grupos poderosos. Eles o avisam que seria impossível para Luan vencer sozinho, já que todos os outros estarão se movendo em grupos. Embora Hank sugira Colum como uma opção, Luan se sente desconfortável. Isso porque a primeira pessoa que veio à sua mente foi Irene, apesar de não ter garantia de que ela concordaria em se aliar a ele. Enquanto ele planeja o que fazer, Mali irrompe pela porta, pedindo para formar uma aliança. Nosso protagonista fica animado com a ideia, percebendo que havia esquecido que Mali também era um participante do grupo. Os dois saem correndo, concordando em não se trair durante um desafio, mas Luan sabe que Mali é honesto e pode ser confiável como membro do grupo. Então, ele menciona que eles precisam encontrar mais aliados rapidamente e sai na frente de Mali, que não consegue acompanhar sua velocidade. Nesse momento, ele encontra vários garotos lamentando suas chances de pedir ajuda a uma certa garota, supondo que ela não se juntaria a ninguém. Mali fica surpreso ao ver que a escolha do protagonista é Irene e se pergunta se ele a conhece. Quando Luan diz que a conhece um pouco, Mali pergunta se eles são próximos, imaginando que poderia se juntar à equipe dela. Embora Luan não tenha dito nada devido ao histórico de Irene de rejeitar pedidos de aliança, Mali se preocupa que eles não tenham chance, e Luan apenas lhe diz para parar de falar besteiras, mas nesse momento Irene aparece ao lado dele, dizendo que estava esperando por ele. Ela dá um sorriso brilhante, dizendo que eles deveriam começar a reunião de operações. Os três se reúnem em torno de mapas da área de desafio, e Luan menciona Irene, explicando que a maior aliança tem 14 membros. Irene explica que este grupo se reuniu em torno de Dee Mawson da Academia FA, porque ele é consistentemente escolhido entre os 5 principais candidatos à vitória. Mali reconhece a vasta diferença numérica, imaginando que esta equipe seria a mais desafiadora. No entanto, o protagonista menciona alguém ainda mais desafiador, Duon Prime. Isso porque as ações de Duon Prime ditarão como o desafio se desenrolará no dia do desafio. Todos são levados em um barco enquanto confirmam que estão carregando itens defensivos. O item em questão é um colete que, se sua durabilidade for completamente esgotada, eliminará o usuário e o teletransportará para longe. Ao chegarem ao local, todos desembarcam, enquanto Mali já sente a pressão da situação. Ele se lembra de que o objetivo deste desafio é sobreviver na ilha por 72 horas. Enquanto Duon Prime sai do barco, todos se viram para ele, preocupados. Nosso protagonista reconhece que ele planeja ir sozinho, enquanto Irene observa que ninguém o está subestimando por isso. Com isso, Luan organiza o grupo para começar a construir uma jangada para chegar à ilha. Enquanto navegam no barco, eles notam uma barreira, e Luan explica que ela diminuirá à medida que o desafio avança. Por causa disso, eles precisam garantir uma posição melhor do que seus oponentes. Após algum tempo caminhando, Mali começa a reclamar de fome, perguntando se eles deveriam ter pegado comida na entrada, mas Irene o lembra de que foi ideia dele começar com emboscadas, o que o irrita. De repente, um barulho alto ecoa, revelando uma explosão longe de sua localização. Mali observa que as batalhas já começaram, e o protagonista menciona que agora ele poderá comer até que seu estômago exploda. Isso porque sua presa está se aproximando. Um grupo de estudantes reclama de ter pegado comida cedo demais, enquanto seu líder explica que não será fácil encontrar comida e água mais tarde. Nesse momento, um deles é atingido por um raio e cai no chão. Com isso, o grupo percebe que caiu em uma emboscada e se prepara para se defender.
Mali declara que estava esperando por eles, usando sua esfera de fel para atacar o grupo. Enquanto isso, Irene prepara um feitiço de alto nível que até impressiona o protagonista. Ela lança uma nevasca, deixando Mali espantado por ela poder conjurar tal magia sem esforço. O grupo de estudantes reconhece sua localização e percebe Irene entre eles, retaliando com sua própria magia. O plano deles é revidar o máximo possível enquanto avançam pela área. Nosso protagonista observa que seus oponentes são magos altamente habilidosos, demonstrando porque foram escolhidos como representantes. Percebendo que é hora de agir, ele sai de seu esconderijo. Nesse momento, os estudantes ficam preocupados depois de ouvir um barulho estranho. Eles tentam atingir o protagonista, concentrando-se nos sons ao seu redor, e quase conseguem. No entanto, Luan usa sua habilidade de distorção temporal para contornar todos os estudantes e alcançar o líder do grupo. Ele atinge o líder com o joelho, alarmando o resto do grupo. Um membro tenta usar o feitiço prisão arbórea para prender Luan, mas o protagonista pula sobre eles, empunhando uma enorme bola de fogo, causando pânico enquanto a explosão de mana se inflama. Apesar de suas tentativas de recuar, eles são encurralados pela magia de Mali. Isso deixa Luan para terminar o trabalho, usando seu feitiço explosão de fogo para derrotar o líder do grupo. Quando Luan se vira para os outros membros assustados, ele aponta que agora são 3 contra 4, enquanto o grupo permanece paralisado de medo. Luan se prepara para finalizá-los, perguntando se eles trouxeram comida suficiente para si mesmos. Depois de cuidar dos estudantes, o grupo do protagonista descobre que garantiu provisões suficientes, incluindo carne, para sustentá-los por alguns dias. Mali fica emocionado, percebendo que eles poderiam durar vários dias com o que adquiriram, mas antes que possam aproveitar a comida, outra explosão ocorre, pegando todos de surpresa. Nesse momento, Mali se lembra de que veio da direção para onde o grupo de Di estava indo, maravilhando-se com a coragem de quem estava enfrentando um grupo tão grande. Irene, no entanto, reconhece que deve ser obra de Duon Prime, já que magos com reservas de mana tão vastas são raros. Este comentário faz Mali perceber o quanto ela melhorou desde o ano passado, admitindo que parece estranho até mesmo à distância. Nosso protagonista ouve em silêncio, reconhecendo que Duon Prime é realmente incrivelmente poderoso. Após um longo dia de caminhada, eles encontram uma estrutura que se assemelha a uma pousada. Mali observa que não há sinais de ninguém chegando lá antes deles. Luan decide que pode ser uma boa ideia fazer uma pausa, o que anima Mali, que se oferece para preparar o jantar para eles, mas Luan rapidamente o aconselha a não fazer nada que possa emitir um cheiro forte, diminuindo o entusiasmo de Mali. Irene decide comentar sobre as previsões do protagonista, perguntando como ele sabia que tudo se desenrolaria como ele previu. Nesse ponto, eles se lembram de sua reunião de estratégia, onde a Vila Central foi mencionada como um local para um grupo se estabelecer, supondo que fosse o objetivo de Di. Mas o protagonista aponta imediatamente que Duon Prime seguiria o mesmo caminho. Nesse momento, Irene questiona a previsão de Luan, dizendo que seria muito imprudente ir sozinho a um lugar onde maior grupo de adversários estaria. Luan explica que Duon Prime iria para aquele local porque seria a melhor maneira de ele tentar vencer a competição sozinho, o que confunde Irene até que ela entende seu raciocínio, percebendo que essa tática permitiria que ele acumulasse pontos de eliminação. Nesta competição, os participantes podem ganhar pontos de eliminação eliminando adversários, tornando este plano eficaz para ganhar mais pontos. Nosso protagonista explica que chegou a esta conclusão imaginando o que faria se estivesse no lugar de Duon Prime, mas ele sabe que Duon Prime deve ser bastante imprudente se quiser chamar a atenção do Rei das Chamas. Irene diz que ele está agindo de forma suspeita naquele momento, mas eles decidem se revezar na vigília para proteger o grupo, e Irene se oferece para assumir o primeiro turno. No entanto, durante a noite, Luan é acordado por Irene, preocupada que eles tenham um visitante. Nesse momento, Luan vai até a janela e observa uma figura encapuzada perto da casa. Ele pergunta a Irene se ela confirmou quantos eram, e ela menciona que havia apenas um, acrescentando que não acredita que a pessoa saiba que eles estão lá. Ainda assim, o protagonista percebe a figura se aproximando e pede a Irene para acordar Mali, enquanto ele fica de guarda. Por precaução, a figura se aproxima da porta da casa enquanto Luan espera dentro. Nosso protagonista permanece em alerta, suspeitando que possa ser Duon Prime do outro lado. Assim que a porta se abre,
Ele fica parado, observando a pessoa entrar na casa. Depois de deixar a figura avançar alguns passos, Luan a agarra pelo pescoço e a joga no chão, garantindo que ela não possa revidar. Uma vez imobilizado, Irene aparece, usando sua magia de luz para iluminar o rosto do intruso, mas eles percebem que é apenas com a luz da Academia Colum. O intruso explica que não pretendia invadir o local e estava apenas procurando um lugar para descansar, dizendo que não teria vindo se soubesse que já estava ocupado. Luan pergunta se ele estava sozinho. Ao confirmar, pergunta o que aconteceu com o resto de seu grupo, pois acreditava que Kaluz estava com um grupo de outros 6. Kaluz explica que todo o seu grupo foi eliminado por Duon Prime. Ele começa a contar como eles estavam caminhando calmamente no início da competição, planejando emboscar o grupo de Malcolm para ganhar pontos de eliminação. No entanto, enquanto estavam separados procurando comida, Duon Prime apareceu e os atacou. Irene pergunta se ele conseguiu eliminar 6 alvos sozinho, e Kaluz observa que uma batalha está acontecendo ali devido a todo o barulho, e Malcolm adivinha que Luan pode estar envolvido. Ele e seus aliados avançam, com o objetivo de eliminar o grupo do protagonista e garantir os pontos de eliminação. No entanto, ao se aproximarem de um grupo de 3 pessoas à frente, um deles grita, avisando que é uma emboscada. Nesse momento, Malcolm prepara sua flecha sagrada, apenas para perceber que não é Luan. Uma enorme explosão de luz irrompe, enquanto o grupo do protagonista observa de longe, especulando que seja magia divina de Malcolm. Mali observa que todos foram atraídos pelos fogos de artifício que lançaram, e Irene pergunta qual é o plano agora. Luan explica que o plano é ir até lá e aproveitar a situação para garantir pontos de eliminação. Com isso, o protagonista avança para a cena, atacando os grupos com força total. Ele derruba um dos inimigos, e Irene percebe que o grupo adversário é realmente pequeno, o que pode confirmar os rumores sobre o confronto anterior deles com Duon Prime. Vendo que ainda estão em desvantagem numérica, eles olham para um grupo próximo de 3 estudantes, considerando uma aliança temporária. Apesar disso, um dos aliados de Malcolm não hesita e corre em direção a Luan, apenas para ser atingido por trás, surpreendendo o protagonista. O estudante é jogado para o lado como se não fosse nada, deixando Malcolm paralisado. Irene reconhece imediatamente o imenso poder, enquanto todos olham para a fonte do golpe. É Duon Prime, passando pelo grupo do protagonista e indo direto para a equipe de Malcolm. Com um único golpe de espada, ele elimina outro inimigo. Mali especula que Duon Prime está sinalizando que eles estão do mesmo lado por enquanto, e Irene observa que eles ganharam outro membro para sua aliança temporária. Nosso protagonista acredita que, com todos os sobreviventes reunidos, o resultado da luta será decidido em breve. Apesar dos esforços de Malcolm para reunir sua equipe contra Duon Prime, alguns membros abandonam a luta e tentam fugir. Luan percebe que eles não podem ficar parados e decide agir. Ele usa sua distorção temporal para contornar todos os inimigos de uma vez e então lança terremoto para atingir os desertores. Quando Poeira assenta, Duon Prime está diante de Luan, observando-o. Finalmente, Duon Prime declara que eliminará Luan pessoalmente antes de ir embora. Enquanto isso, no salão do anfitrião, eles anunciam que restam apenas 10 estudantes. Teron comenta que os que restaram são os que deveriam estar lá. O Rei das Chamas se lembra da provocação de Luan sobre provar que é melhor do que os 11 filhos escolhidos. Ele expressa sua curiosidade sobre se Luan será capaz de derrotar Duon Prime. Após o confronto entre os estudantes, o grupo do protagonista se refugia em um local chamado Base B, onde Luan treina. A batalha deixou apenas Shurke e Malcolm como os membros restantes de seu grupo outrora grande, enquanto os sobreviventes que lutaram com seus aliados temporários desapareceram. Nosso protagonista se sente satisfeito, percebendo que finalmente completou uma missão de treinamento que não alcançava há muito tempo. Nesse momento, Irene abre a porta para ver Luan, surpresa por ela ainda estar acordada. Ela pergunta se ele estava treinando e ele confirma, dizendo que estava cansado de não fazer nada. Luan menciona que Mali preparou café para ela, sugerindo que ela fosse comer. Quando Irene vai comer, ela fica impressionada com a culinária e comenta sobre as habilidades de Mali. Luan concorda, observando que Mali é realmente muito talentoso. Com isso, Irene se desculpa por ter ido dormir sem dizer nada, e Luan menciona que ela deve ter estado muito cansada depois de ficar de guarda em sua base anterior.
O protagonista então se senta à mesa para tomar chá, enquanto Irene decide iniciar uma conversa, dizendo que há algo que ela sempre quis perguntar. Irene pergunta o que ele planeja fazer depois de se formar. Luan fica confuso, e ela diz que é apenas curiosidade pessoal, já que percebe como ele geralmente age e acredita que ele não seguirá um caminho normal. Ele se lembra de que, quando um mago que compete neste evento entra na sociedade, eles geralmente vivem uma vida simbiótica. Seus caminhos comuns variam de proteger a nação com o exército imperial a ingressar em um grupo especial para ganhar dinheiro. No entanto, Luan não havia pensado em nada, pois até o ano passado ele era um estudante terrível que talvez nem tivesse se tornado um mago. Ele menciona que pode ter algumas ideias depois que a competição terminar e ele puder retornar à academia. Com isso, ele decide perguntar quais são os planos de Irene, e ela diz que não tem nada em mente no momento. Isso porque ela sempre seguiu o que os outros lhe disseram para fazer e não tem certeza de que tipo de mago ela quer ser. Depois de tomar um gole de chá, ela diz que esta conversa leva a um ponto principal. Irene admite que pelo menos quer enfrentar Duon Prime antes de qualquer outra coisa, pois acredita que fazer isso pode ajudá-la.